Olá, muito bem-vindo. Está começando mais um Carros e Carangas, feito especialmente para os apaixonados pelo mundo automotivo. Lembrando que todos os sábados tem reprises e na Vale TV Play é possível assistir a programação a qualquer momento. Também não esquece de acompanhar o canal Carros e Carangas no YouTube, curtindo e te inscrevendo. Acesse também o site www.carrosecarangas.com.br, que traz conteúdos exclusivos. Então corre lá para conferir. O programa aqui na nossa Vale TV tem como patrocinador a Expo Classic 2023, que vai ocorrer de 18 a 20 de agosto nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. Vão ser cerca de 1.000 carros, motos, caminhões e ônibus antigos em exposição. É nostalgia pura, pois os veículos antigos permitem uma verdadeira viagem no tempo. Então já anota aí na sua agenda. A Expo Classic tem um viés social muito forte, pois parte dos recursos arrecadados com a bilheteria são destinados à Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul, a LEME. E para falar justamente dessa parceria tão saudável, hoje está aqui com a gente o empresário Marco Aurélio Vist, que é um dos fundadores da LEME, e também um dos associados, o Sidney de Lima, que faz parte, inclusive, do time de basquete. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Bom dia. Marco, há quanto tempo existe esse convênio entre a LEME e o Veterancar que organiza a Expo Classic? Olha, Daíra, a gente foi procurado há uns anos atrás, praticamente desde a casa da primeira, pelo pessoal da Expo Classic, queriam fazer justamente esse viés social, como tu comentaste, né? E já fazem, acho que desde a primeira Expo Classic da FENAC nós estamos lá. Iniciamos cuidando do estacionamento, bilheteria, e hoje nós trabalhamos cuidando da bilheteria e da recepção das pessoas lá na Expo Classic. Que bacana. E qual a importância que tem esses recursos para a manutenção da LEME? São de extrema importância esses recursos, porque nós temos que pagar profissionais que não conseguimos botar em projetos, temos que pagar aluguel, água, luz, telefone, vários outros viés que a gente tem. A equipe de basquete é beneficiada também com esses recursos, né, com a questão de transporte para campeonatos, combustível, despesas extras que se tem dentro da associação para poder mantê-la aberta, até porque tudo que nós fizemos dentro da associação é 100% gratuito, nós não cobramos nada de ninguém. Então tu imagina manter uma equipe como nós temos lá, se nós não tivermos essas parcerias tipo a Expo Classic, né? Que bacana. E quantos atendimentos são prestados mensalmente? Hoje nós estamos numa média de 400 atendimentos mensais. E são pessoas da região e de outras partes do estado? Como é que funciona? Sim, toda a região aqui, toda a região metropolitana, Taquara, Igrejinha, Parobé, Estância Velha, São Leopoldo, Novo Hamburgo, toda a região aqui em geral, né? Sapiranga, nós atendemos. Que bacana. E onde é que funciona a sede? A sede na Rua Saldanha Marinho 291, aqui em Novo Hamburgo, bem próximo do Bourbon, perto da Frederico Lim. Bacana. Tu me falaste que existe o atendimento também psicológico, né? Que eu imagino que seja um pilar muito importante para alguém que, de repente, perde os movimentos, né? Das pernas ou, enfim, dos braços, né? Com certeza, Lélia, porque a gente, assim, ó, no meu caso, por exemplo, eu do dia para a noite, de andante, virei cadeirante, ou até posso dizer tetraplégico, né? Porque quando eu sofri o acidente, eu não mexia nada do pescoço para baixo. Então, o que aconteceu? Faltava muita informação. O que eu faço na minha vida agora? Minha vida mudou 100% e não tem ninguém para te dizer agora o que tu faz da tua vida. Um apoio. Um apoio. Além dos familiares, um apoio mais profissional. Exato, porque os familiares também não estão preparados para aquele momento. Tu imagina, estão acostumados contigo andante. De uma hora para outra tu não está mais só numa cama deitado. E agora, o que eu faço na minha vida? Então a LEME justamente ela surgiu para ser a fomentadora de informação, de trazer para as pessoas que a vida segue. A gente sempre fala... E é o que acontece realmente dentro da associação, é assim, as pessoas elas entram dentro da associação chorando, pensando que a vida terminou, que não existe mais uma vida alegre, que não vai mais poder fazer as coisas que faziam, e simplesmente a gente demonstra que não, que a vida segue, e que a gente consegue superar isso.
E a gente faz um trabalho, como tu disse, psicológico, não só com a pessoa com deficiência, mas toda a família, porque toda a família, todas as pessoas que estão ao teu redor são afetadas naquele momento. E as pessoas realmente não sabem como lidar com essa situação. Então nós da Leme, como já temos essa expertise, conseguimos explicar para as pessoas em poucas horas, poucos minutos, tudo o que vai acontecer na vida dela, como ela vai ter que se conduzir dali para frente, né? Então as pessoas, quando elas entram chorando e saem sorrindo da associação. Elas veem que a vida continua, que pode ser muito legal a vida, né? Então é um trabalho muito bonito, porque a parte da fisioterapia que nós temos gratuita lá, nós temos a parte jurídica, assistência social, a parte psicológica nós falamos, nós temos uma oficina de artes lá que a gente ensina as pessoas a pintar quadros e coisas assim. É muito legal o trabalho que a gente faz ao redor de toda a comunidade, né? Porque a Leme, ela vem atingir a comunidade em geral, para mostrar que não é uma simples deficiência tu ficar numa cadeira de rodas vai te impedir de seguir a tua vida. Então, esse é o legal de trazer a informação, nós somos fomentadores de informação, né? E com o apoio da Expo Classic a gente consegue fazer a continuidade desse trabalho, né? Que bacana, e vocês fazem também conscientização junto aos jovens, né? Nas escolas. Sim, nós fizemos conscientização junto aos jovens, a nossa equipe de basquete é um exemplo disso, porque nós a parte de fazermos, irmos até as escolas, a gente faz um jogo apresentação e depois do jogo apresentação a gente faz uma palestra contando como nós chegamos a ficar na cadeira. Por exemplo, um acidente de trânsito, né? Uns com bebida, outros com droga. Então nós perguntamos assim, vem cá, vocês gostariam de estar no nosso lugar? Será que valeu a pena aquela bebida? Será que valeu a pena aquela droga? Então o Sidney pode contar mais da questão da... A gente tem um trabalho bem bonito que tu acaba indo nas escolas e tu encontra umas criancinhas assim que às vezes não conhece um cadeirante e tu introduz e tu leva o esporte. Tu chega lá, tu encontra uma criança que tem uma deficiência e está louca para praticar um esporte, que ela pode ter uma vida sociável, praticar um esporte, ser introduzida também junto à sociedade, comparando com os seus colegas. E daí tu chega lá, eles ficam, nossa, como vocês conseguem, sabe, tudo novo. E tu acaba contando uma história, que às vezes tu tem um preço, que às vezes tu dirigir um carro bêbado, tu não usar um cinto de segurança pode te trazer vários transtornos para uma vida toda, né? Nesse intuito, né? Perfeito. E qual a importância que a Leme teve e tem na tua vida, Sidney? A Leme, ela teve tudo que eu tenho hoje, o que eu sou, a Leme me trouxe muita coisa, eu agreguei muito, sabe? Então hoje eu levo o nome da Leme no meu coração e quando tu encontra alguém que sofre um acidente de trânsito, que está perdido, a gente vai até ele, visita, mostra que ele pode ter uma vida normal, que ele pode, com umas dificuldades, com algumas limitações, né? E a gente acaba assim, como tu joga um basquete, todo mundo gosta de praticar um esporte, né? Às vezes tu pensa, eu não posso mais praticar um esporte, não posso fazer mais. Tu resgata aquelas pessoas, tu mostra que ele pode ir lá jogar um basquete sobre rodas contigo, que ele pode trazer a família dele para assistir um jogo, que ele pode se sentir útil e voltar a ter ânimo na vida e seguir à frente. Bacana. Quando o Sidney comenta assim, né, que volta a se sentir útil, o papel também da Leme é reintegrar as pessoas na parte de trabalho também, né? Mostrar que as pessoas elas podem seguir trabalhando, elas podem seguir fazendo muitas coisas. Por exemplo, um motorista de ônibus sempre dirigiu ônibus. O papel dele é dirigir ônibus. Agora não pode mais dirigir ônibus, mas ele pode ser um bom digitador. Ele pode fazer vários outros trabalhos, né? E realmente a gente começa a introduzir na cabeça das pessoas que ela pode se tornar geradora de riqueza, né? Que ela pode se tornar um consumidor com os seus próprios recursos, que ela pode trazer o sustento de sua família pelo seu trabalho. Temos as redes sociais hoje que geram renda, né? Muitas funções por meio das redes sociais. Só que às vezes as pessoas elas não têm esse conhecimento. Então a Leme também surgiu para trazer esse conhecimento para as pessoas, trazer esse discernimento para as pessoas que elas podem ser úteis em vários outros aspectos. Ela não pode ficar dentro daquela redoma de vidro que agora, coitadinho, não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. E às vezes, o grande problema, o grande empecilho também, numa recuperação de um lesado medular, sabe, é a própria família. Porque a própria família não deixa a pessoa evoluir, porque ela tem medo. Ele vai cair, ele vai se machucar, ele vai fazer isso aqui. Então,
é muito importante o trabalho de conscientização da família, que ele está numa cadeira, mas ele pode seguir a vida dele. Então, isso é um dos papéis que a Leme também faz. A questão do basquete que o Sidney estava falando, como surgiu a equipe de basquete dentro da Leme? Um dos fundadores, que é o Jorge da Fé, ele tinha muita ideia da questão do basquete, pai falava, e nós sempre brincando, nós tínhamos bater uma bolinha, todo mundo gostava de bater uma bolinha, eu gostava de jogar tênis antes, né? Então eu tinha uma bolinha com tênis, outro jogava futebol e aquilo. Vamos dar um jeito de nós bater uma bolinha também? E aí surgiu a ideia, vamos fazer a equipe de basquete. E nós, para poder ter um esporte e poder se condicionar fisicamente melhor, a gente resolveu fundar a equipe de basquete para trazer essa interação social, essa interação pelo esporte também das pessoas, né? Fundamos a equipe, já fomos campeão de estado, né? Já fomos campeão. Que bacana, olha, nós somos cofundadores da Federação Gaúcha de Basquete em Cadeira de Rodas também, nós somos cofundadores, assinamos a fundação também, né? Participamos de vários campeonatos, fizemos a nossa Copa Leme durante muitos anos aqui em Novo Hamburgo também, né? Fomos fomentador do esporte, havia menos equipes hoje, por todo o empenho que a gente fez, que se criaram mais equipes até inspiradas na própria Leme também, né? Então é muito bonita essa interação. Quando ele fala a questão das escolas, com as crianças, com os adolescentes principalmente, né? A gente vê que quando a gente faz as palestras e que as pessoas veem o depoimento vivo de que tu, por exemplo, assim, eu ia nos bailes sempre, tomava minha cerveja, saía com a minha moto, nunca deu nada. Até que deu, até que eu fiquei aqui na cadeira. Tu vê que eles começam a analisar e aquele pensamento deles muda, né? Então, eu acredito que esse trabalho que a gente fez já tirou muitas pessoas de problemas de acidente de trânsito, por bebida e outras coisas mais, já tirou muita gente, inclusive, da droga em si, porque eles não querem pagar o preço de ficar na cadeira como a gente. Sem dúvida. Por certas coisas que isso aconteceu. Então, esse trabalho da Leme em si, essa parte social, é fantástico, é fantástico. Sem dúvida, e funciona muito bem. Eu só me ressinto que essas iniciativas todas de conscientização para o trânsito, né, para a vida, elas ocorrem, na sua maioria, por parte de entidades como a Leme. A gente vê pouca coisa no nível dos governos, né, estadual, dos governos federal, de campanhas de conscientização para o trânsito. Na minha opinião, tem que haver campanhas mais fortes, incisivas, talvez até nos mesmos moldes da Europa, campanhas que peguem firme. Mas campanha não adianta. Adianta sim. Nos anos 80, poucos usavam cinto, todo mundo bebia, saía dirigindo, tá? Hoje em dia, a maioria das pessoas usa o cinto, a maioria das pessoas sabe que ela até pode beber e sair dirigindo, mas ela sabe das imputações que podem, né, que poderá ter. Então, a campanha ela é necessária. Eu acho que os governos estadual e federal deveriam bater mais fortemente na questão das campanhas para o trânsito. E a gente está aqui por ocasião da Expo Classic, Marco e Sidney, que é a maior mostra de carros antigos aí em área coberta do Brasil. E desde que foi inventado, o cinto de segurança é a invenção que mais salvou vidas na história do automóvel. E ao longo do tempo, os carros eles foram ganhando cada vez mais itens, né, de segurança, freios ABS, né, depois vieram os aços de alta e ultra resistência na carroceria, mais recentemente agora os sistemas semi-autônomos, que ajudam o motorista a dirigir melhor, tem o ACC, que inclusive freia o carro, né? Mas é incrível, não sei se vocês percebem isso, porque vocês dois também são motoristas, no dia a dia, algumas pessoas, em pleno 2023, algumas pessoas insistem em não usar o cinto de segurança, que é uma coisa tão importante e que elas, às vezes, acabam não usando. Mas eu vou ali rapidinho no mercado e nada vai acontecer. Não, é aí que tu vai te arrebentar. Provavelmente a pessoa não morre nesse percurso, né? Mas ela se arrebenta, ela machuca o rosto, às vezes fica com o rosto desfigurado. Ou fica numa cadeira de rodas. Às vezes fica numa cadeira de rodas, num acidente que não necessariamente precisa ser numa rodovia. Então, o cinto de segurança,
É uma das invenções mais geniais, né, mais necessárias da história do automóvel. Mas tem gente que insiste e tem gente que chega a comprar, inclusive, aquela fivela para enganar o sistema, né, aquele sistema sonoro que fica pitando o alarme. Esse ela consegue enganar, eu só não sei se ela consegue enganar a morte, né? Então o cinto é uma coisa tão trivial e ainda em pleno 2023 tem gente que insiste em não usar. Eu acho que tinha que ser algo automático, né? Quando tu entra no carro, já automaticamente seria tu colocar o cinto. Como tu senta no banco, né? É automático. Se eu tô no banco, ligou o carro, não. Automático puxa o cinto e coloca. Só que daí assim, ó, a questão do cinto também dentro das obrigações do motorista. Das obrigações e das campanhas de trânsito. Uma coisa que falta muito é ensinar como as pessoas deveriam de usar o cinto corretamente. Isso eu vejo que falta dentro das campanhas e na maioria dos vídeos também não mostra como tu usar o cinto corretamente. Porque tem aquela regulagem, né, de altura. Sim, tem a regulagem de altura, mas as pessoas elas entram dentro do carro e nem estão contra aquela regulagem. Vou contar o meu caso, o meu acidente que aconteceu. Por exemplo, eu tinha um carro esporte, eu tinha um 1.6R na época, 97, que foi o meu acidente, e o cinto estava passando pelo meu pescoço aqui, pela lateral do meu pescoço. Como o choque ele foi lateral, o cinto quase que me arrancou o pescoço, quase fui degolado pelo cinto, e aí que me deu a lesão. Aí fica a pergunta, se eu não tivesse usando o cinto, eu não teria me lesionado, mas o que poderia ter acontecido de pior? Hoje eu estou vivo, talvez eu não estaria vivo. Provavelmente não estaria vivo porque teria sido arremessado para fora do carro. Exatamente. E aí batido com a cabeça. Então, mas é muito importante a gente também divulgar a forma correta de ser usado o cinto. O cinto sempre tem que passar por aqui, ó. Ele nunca pode passar pelo teu pescoço, porque qualquer choque lateral ele vai te degolar. Por isso que existem os assentos de elevação, né, para as crianças, né, que têm determinada altura, né, que não e até para os motoristas, né? Muitos carros hoje vêm com essa opção de tu levanta o assento, baixa o assento, levanta o banco, baixa, né? Isso aí, perfeito. Mas é muito importante se atentar muito sobre esse ponto de como usar o cinto de segurança. E o teu acidente foi em função de um racha, né, que 2 motoristas estavam fazendo? Isso, foi uma questão de um racha. Dentro da cidade de Novo Hamburgo, tu imagina, o pessoal sentido, vou fazer uma propaganda aqui, mas sentido da rótula ali do Pio 12, do Pica-Pau, para o viaduto. E eu estava na Borges de Medeiros para cruzar a José do Patrocínio, o sinal estava vermelho, esperei, quando o sinal abriu, eu arranquei, no arrancar vinham os dois fazendo um pega, desviei de um carro, o outro bateu em mim, rodopiou meu carro, bateu num poste, ficou ver o meu carro e o cinto quase me degolou. Eles estavam muito rápidos ali. Sim, muito rápidos. Não é um... Bom, lugar nenhum quer fazer racha, vai lá em Tarumã, ou assim, né? Sim, é na pista, né? Vai numa pista fazer racha, então, até, não sei se existe isso aí, mas talvez... Existe o racha, Tarumã tem. As pessoas vão lá e aceleram tudo que tem que acelerar. Certo, mas acho que dentro da cidade e outros lugares não é lugar para estar fazendo racha. Não. Não é lugar. Então, isso também tem que conscientizar as pessoas em si que as regras de trânsito, elas existem. Então, se nós cumprimos as regras de trânsito que foram estudadas por especialistas, a gente evita acidentes. Sem dúvida. Mas a gente vai querer saber mais dos especialistas? Sem dúvida. Me perguntam bastante sobre os carros autônomos, né? Semi-autônomos, os sistemas semi-autônomos já estão chegando, já estão indo nos carros mais modernos, e os carros autônomos, que aí é o nível mais elevado de autonomia, que Tesla, enfim, outros modelos. Me pergunto quando vão estar nas nossas ruas e o que eu acho disso. E eu sempre digo, a gente tem outros pontos para evoluir ainda, nós precisamos de estradas melhores, sinalizações melhores, né? O carro autônomo ele tem que aprender então a desviar de buracos, são coisas básicas, né? Temos que resolver outros problemas, mas ele vai chegar. Os sistemas semi-autônomos já estão chegando. Mas enquanto tiver um sistema misto de semi-autonomia, né? Que o ser humano ele pode ter uma ingerência, pode desligar sistemas, nós vamos continuar tendo acidentes de trânsito. No momento em que só as máquinas estiverem gerenciando o trânsito,
Aí eu digo para vocês, minha opinião, eu acredito que as mortes no trânsito ou elas vão zerar ou elas vão cair para níveis muito baixos. Porque quando tu tiver só as máquinas determinando o comportamento do trânsito, nós não vamos ter mais gambiarras. E o ser humano, ele adora uma gambiarra. Mas quando a gente fala em trânsito, a gente fala só de motorista. Agora, um grande problema que nós também temos é a educação dos pedestres. Eu ia falar nisso aí, Marco. Eu ia falar nisso aí. O pedestre, ele é a parte mais frágil do trânsito, mas ele também tem responsabilidades. O pedestre, na sinaleira que tem lá o sinal verde para ele tem que esperar o sinal abrir para ele. Ele não pode pensar que só porque ele tem a faixa de segurança disponível, que pisando ali ele vai conseguir parar uma carreta de 40 toneladas. Não. O caminhoneiro vai acabar atropelando ele, não porque ele queira, porque ele não consegue parar. Assim, falta essa empatia de colocar-se, talvez algumas pessoas, no papel do pedestre, e o pedestre colocar-se também, às vezes, no papel de quem está dirigindo um ônibus, um caminhão, que ele não vai conseguir parar. Sim. E o que vocês me dizem do pedestre que reclama que o governo não faz nada, aí o governo vai lá e faz, põe uma passarela na BR-116 a cada 2 quilômetros e põe na RS 239 e vai lá e põe a passarela e aí ele vai lá e passa debaixo da passarela. O que vocês têm a me dizer sobre esse pedestre? Eu me pego muitas vezes dirigindo, né? E como o carro é minhas pernas, né? O carro é minha mobilidade, né? Que me leva. E daí tu olha assim, aquela pessoa correndo aquele risco, parando, esperando, é um risco muito grande, e tu fica assim, pasmo, sendo que tu olha assim, aquela pessoa tem as pernas, tem a mobilidade, e não sabe nem o valor, o quanto é importante aquilo que ela tem, né? E correndo um risco, sendo que tem uma passarela a 100, 200, 300 metros. É incrível a ignorância do ser humano, sabe? Em perceber assim, o quanto é importante, o quanto é bom estar vivo, né? Maravilha. Mas até tu, né, às vezes em quando tem uns animais que são mais espertos que o próprio ser humano, muitas vezes, né? Cachorro então, de rua, então, é incrível. Às vezes tu tá dirigindo, tu olha pro lado assim, tu para, sinaleiro, tu olha, tem o cachorrinho parado, esperando, abrir o sinal para atravessar. Daí tu para de não, mas eu tô vendo coisa, né? Tu olha de novo. Bem certinho, o cachorro espera bem certinho, quando os carros param, o cachorro atravessa na faixa de pedestre. Eles são muito incrível, espertos. São mais espertos do que as pessoas podem presumir. E o cachorro, ele tem uma grande vantagem em relação ao ser humano. O cachorro, ele presta atenção nos perigos que tem. O cachorro, jamais vai ver um cachorro andando de cabeça baixa aqui no WhatsApp, né? Ignorando todos os perigos que existem, como se todos os motoristas, motociclistas, caminhoneiros e motoristas de ônibus devessem cuidar dele e ele não tivesse obrigação nenhuma no trânsito, e ele tem. Isso é um dos grandes inimigos, se tocar no assunto, os grandes inimigos que nós temos hoje do trânsito é o nosso celular, né? Porque não nos desligamos nem quando estamos na condução do veículo. E isso também tem que ser uma campanha muito forte. Então, acho que tens razão, acho que falta mais dos nossos governantes investirem nisso e procurar fazer aquela empatia entre pedestre e motorista. Procurar fazer uma empatia mostrando, né? Porque às vezes a minha imprudência de eu estar olhando um celular, eu posso atropelar alguém, matar, ou até posso colocar numa cadeira de rodas. Então eu exterminei uma vida por algum capricho meu de segundos. Eu tenho mais de 1 milhão de quilômetros rodados, né, desde que eu comecei a dirigir, e boa parte desse 1 milhão de quilômetros é aqui na RS 239. Trabalhando em Novo Hamburgo e morando em outra cidade, então, e sempre me chamou muito a atenção nos últimos tempos, carros que ficam assim, ficam zigue-zagueando entre uma faixa e outra. Pode ter certeza, ou o motorista está bêbado, ou ele está mandando mensagens ao celular, mexendo no celular. Isso é certo. E ele pode causar uma grande confusão. Acho que deveria haver multas mais fortes, penalidades mais duras para quem sai dirigindo e mexendo no telefone. Agora tu tocaste numa coisa muito importante. Por que realmente hoje as pessoas bebem menos ao dirigir? Não que não bebam, mas bebem menos. Porque hoje
as sanções são pesadas, as São multas pesadas. são pesadas. Então, muitos se conscientizaram, será que vale eu pagar esse preço de perder minha carteira, de eu ser preso, das multas que eu tenho? Será que vale a pena? Muitos se conscientizaram por essa medida forte. Da legislação. Então, acho que o que falta, nós temos medidas mais fortes na legislação também, para que as pessoas realmente pensem se realmente vale a pena pagar o preço. Sem Eu dúvida. acho que tu usar o celular é tão ou pior do que tu está bebendo direção. Sem dúvida. O celular é um grande perigo e um dos grandes causadores de acidente, né? Um dos maiores. Mas também tem aquela regra do trânsito. Às vezes as pessoas não pensam assim que eu tenho que chegar em 10 minutos lá. Mas ela tem que parar e olhar, respirar e pensar assim que de repente nunca mais ela chega, sabe por quê? Porque as pessoas têm muito dom de sair atrasado e daí querer descontar no trânsito, ou seja, andar acima do limite de velocidade, e essa é uma das maiores partes onde acaba acontecendo o excesso de acidente. velocidade, sem dúvida. Porque quando tu respeita a faixa onde ela tem os 60, é muito difícil tu bater, porque tu vai ter uma frenagem, a visão naquele lugar, tu vai conseguir. A maioria das vezes. E vai ser, geralmente vai ser um enrosco ou encostão se tu encostar. Perfeito. Mas quando tu vem numa via onde ela é estreita, a visibilidade é menor e tem as vielas, tu não vai ter a noção de frear. Tu tá a 70, 80, teu carro vai... Sem dúvida. Né? O excesso de velocidade, sem dúvida, é um dos principais fatores, né? E tem também outras causas aqui que eu elenquei, que reforçam que as pessoas estão, parece que inventando as suas próprias regras de trânsito, né? Eu nunca tive na Índia, que parece ser um trânsito assim, mas bobear é menos caótico que aqui, porque lá tem aquela muvuca, mas eles parecem se entender bem. Alguém sabe de vocês me dizer se proibir o pisca no Brasil? Porque tem gente que usa o pisca só na árvore de Natal. O pisca, a impressão que eu tenho é que muitos carros não estão saindo sem pisca, mas a gente sabe que não. As pessoas têm preguiça, não usam o cinto, não usam o pisca, as pessoas têm que adivinhar para que lado o sujeito vai, ele simplesmente para, ele não usa o pisca e tem o alerta, né? O botão de alerta também. Sim. Tem gente que acha que apertando o botão de alerta paralisa o mundo. Pode estacionar em fila dupla, pode fazer o que quiser para largar o passageiro. Não funciona assim. Tem gente também que acha que está num jogo de futebol, porque ele quer dar um jogo de corpo com o carro dele e nos outros motoristas, né? O trânsito não tem jogo de corpo, não funciona assim desse jeito, né? Outros motoristas, né, usam bastante o WhatsApp, os aplicativos de mensagem, que são aplicativos de conversa que vieram para facilitar a nossa vida, mas que acabam, né, tendo esse mau uso. E tem também a questão do pedestre imprudente. Eu defendo que o pedestre que causa acidentes com lesões, que fica comprovado que ele causou um acidente com lesão ou com morte, ele tem que ser multado, ele também tem que ser penalizado. Porque nós não podemos, todos os motoristas fazendo a sua parte e o pedestre, alguns pedestres, achando que podem fazer o que quiser. Claro que os motoristas de caminhão, todos temos que zelar pela parte mais frágil, sim, que são os pedestres. Correto. Mas o pedestre também tem que ter essa responsabilidade, né? O pedestre que a gente fala também, quando tu fala pedestre, incluímos os ciclistas, né? Incluímos vários outros, né? E outra coisa que a gente vê muita imprudência dentro do trânsito também são os motociclistas, né? Eu sempre me pergunto, realmente, eu sempre quando eu dirijo, assim, eu procuro deixar, se eu estou do lado esquerdo, porque é mais para a esquerda ou mais para a direita, para deixar aquele meio ali, né? Mas isso é uma dúvida que eu tenho. Realmente eles têm direito àquela faixa no meio ali ou não tem direito àquela faixa no no meio? Não, na lei ele tem cada um tem o seu espaço. Cada um tem o seu espaço, tem o seu espaço, mas atrás um do outro. Aquele corredor ali é para, tipo assim, tu é obrigado a deixar para deixar o fluxo deles, que eles não respeitam, né? Tu tem que cuidar muito, porque daqui a um pouco, sem querer, por isso é outra coisa também. Daqui a um pouco, para tu jogar um pouquinho, tá vindo um motociclista atrás de ti, batendo teu carro, cair, batendo no espelho, segundos. E todos nós, quem temos carro, sabemos que tem um ponto cego. Tu acaba, às vezes, não vendo. Tem coisas que é tão rápida que dá um ponto cego, tu vai trocar de uma pista para outra, tu acaba causando um acidente. É que aquele motociclista que anda no corredor, mas ele anda mais ou menos dentro da velocidade máxima ali,
ainda ele permite que os demais motoristas façam uma previsão. Agora, aquele motorista que anda 100 e poucos por hora no corredor, eu cansei de olha no retrovisor, não vê ninguém. Olhou 1 segundo depois, tem um motociclista em cima, um motoqueiro, né? O motociclista ele anda direitinho. Susto, né, O motoqueiro é aquela mistura de motociclista, vocês sabem com o que, né? O motociclista é aquele cara que anda direitinho. O motoqueiro é aquele vida louca, né? Uma hora vai cobrar o preço, né? Muito bem, muito obrigado pela presença do Marco Aurélio, um dos fundadores da Leme, e do Sidney, também um dos integrantes da Leme, nesse papo bacana aqui, em que a gente falou sobre carros, sobre a atuação da Leme e também sobre a Expo Classic 2023, que está chegando aí nos dias 18, 19 e 20 de agosto e que destina parte dos recursos com a bilheteria para essa instituição tão bacana que faz esse trabalho tão legal quanto a Leme. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!